Fala, turma, como vocês estão? Tudo bem? Paulo Ricardo aqui, presidente do Instituto Escola Jovens de Negócios, para você que ainda não me conhece. Nós estamos iniciando mais um Papo de Futuro. Esse episódio aqui, vou falar para você, cara, tá pesado, porque nós estamos com dupla aqui, vai ser fenomenal. E eu quero te pedir agora, já desde o início, tá? Para que você possa compartilhar esse episódio com seus amigos, parente, vizinho, prima, tio, qualquer uma pessoa que goste de empreendedorismo, que queira entender um pouco mais como construir uma trajetória de sucesso, principalmente no ramo do franchise, tá bom? E nós estamos aqui com uma dupla fantástica, pai e filho, pô. Pai e Olha filho. que honra, hein? Tá louco. Pai e filho aqui visitando a gente, batendo esse papo. Quero apresentar para vocês Leandro. Prazer, cara, Leandro. Prazer. Henrico, né? Isso, Henrico. Prazer, cara. Uma honra ter vocês aqui no nosso podcast. Cara, o meu papel aqui é fazer perguntas que a nossa audiência talvez gostariam de perguntar para vocês, tá? Sim. Então, bem simples, pode ficar soltinho. Tô nervoso também, mas tá tranquilo. Cara, eu quero começar perguntando para você, Leandro. Compartilha um pouquinho da história para o pessoal conseguir estar na mesma linha que nós, entendendo quem é o Leandro, qual que é o seu papel hoje dentro da empresa da lavanderia e como você começou esse negócio que hoje é um sucesso. Bom, legal. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, poder ajudar o projeto, né? Eu acho que são projetos assim que a gente precisa no Brasil, né? Nós temos que fomentar isso a cada vez mais, pegar as crianças, colocar as crianças para começar a pensar em como empreender. E mesmo que ela não tenha o espírito empreendedor, que vá trabalhar numa empresa para alguém que seja empreendedora dentro da profissão dela. Né? Que eu acho que empreender é sempre bom saber, cuidar do dinheiro, ganhar dinheiro. Acho que a construção é muito legal. Então, Paulo, parabéns pelo projeto, fantástico. Desde quando você me fez o convite, eu dei uma olhada lá. Pô, temos alguns amigos em comuns que estão acompanhando. Uma galera boa do franchise, o Agro, o Marcos Alonso, uma galera boa. Tem uma galera legal lá. E esse em especial, né? Não sei se você sabia, acho que não, porque eu não contei. É a primeira vez que eu gravo com ele, assim, do lado mesmo? aqui, né? Então, que honra, pô, que honra. Então, a gente eu tô num momento muito legal, né? Pô, quem que é o Leandro, né? Perfeito. O Leandro é um vendedor. Eu falo pra todo mundo, ó, você é empreendedor, você é formado em... Não importa, eu sou um vendedor. Sou vendedor nato. Eu sempre sou filho de metalúrgico, minha mãe era doméstica, não doméstica, mas ela trabalhava numa igreja fazendo merenda, né? Então, inclusive, eu tenho como vocação isso, o trabalho que ela fazia, eu achava muito bonito, eu sigo fazendo isso muito parecido com o que ela faz e ajudando as pessoas e tal. Que resolveu um dia ser vendedor. Né? Meu pai era metalúrgico, trabalhava numa empresa Ford, uma indústria automobilística, metalúrgico mesmo, costureiro, fazia bancos de carro. E aí o sonho da vida dele é que eu fizesse Senai. Né? E eu, cara, na boa, nunca gostei de sujar a mão. Nunca. Até hoje. A minha mão fica suja, eu saio, dou um jeitinho, vou lá. Qualquer coisa que eu pego, eu nunca gostei de sujar a mão. E meu pai, o sonho dele era que eu fosse fazer Senai. E fiz a provinha do Senai, respondi tudo errado. Ele arrumou. De propósito, ele arrumou. Eu ia fazer o Senai, ia sair do Senai e ia trabalhar na Ford. Eu não queria isso, não. Não queria. Tava tudo pronto, você desarmou a cama de gato. Desarmei a cama de gato. Aí ele falou, cara, o que você quer ser, né? E eu brinco hoje, né? Eu falo assim, eu quero ser rico. Vai fazendo o quê? Não sei, né? Era uma brincadeira. Eu falei assim, olha, eu quero fazer... Eu tinha um sonho de trabalhar numa grande empresa, de ter amigos profissionais, eu queria ser engenheiro, por exemplo. Eu trabalhei meu primeiro emprego foi numa indústria que eu trabalhava na parte da engenharia como office boy. Então eu queria ser engenheiro, eu queria desenhar, eu olhava o carro que aquelas pessoas usavam, eu queria ter, eu olhava as roupas que eles usavam, eu queria usar também. Então esse era o meu projeto, esse era o que eu gostaria de ser. E eu fui criando isso na mente e eu achei que uma forma, né, como fazer isso, a melhor forma que seria era aprender a vender. E eu comecei. Então, eu já vendi cinto, né? Cinto mesmo, né? Então, eu visitava a loja, não vendia nada, mas eu visitava a loja para vender cinto. Eu já vendi telefone, eu já vendi filtro de água, eu já vendi carro, eu já vendi várias coisas. Já vendi, trabalhei na Ambev, então, por 10 anos eu aprendi a vender. Lá foi realmente uma escola. Depois, trabalhei mais 10 anos com telefonia, aprendi a vender também. Então, tudo que eu fiz na minha vida é sempre voltado para a área comercial. Aí, um belo dia, né, eu tinha uma empresa em São Paulo,
de sócio, éramos em 3 sócios, uma empresa de saúde odontológica, um convênio odontológico. Uhum. A gente realizou, então vendemos a empresa, eu vim embora, voltei para o interior e queria montar um business, né? E aí surgiu uma matéria de TV, eu vi um business de lavanderia, e aí surgiu a lavanderia na minha vida, e aí nós vamos Desde contar daqui então, para mano, frente para lá. que Então, bacana, cara. então assim, esse é o Leandro. O Leandro é o cara resumido. O que você quer? Eu sou um vendedor. Acho que esse é o papo que eu acho que todo mundo que quer empreender, que quer fazer qualquer coisa, tem que ser vendedor, tem que saber, em primeiro lugar, vender. Então, aí a gente entra num ponto, né, que é a referência primeiro. Eu acho que todas as pessoas que elas querem quebrar algum tipo de ciclo na vida dela, muito principalmente por conta da família, né, que é onde ela tá inserido, ela tem a referência. Qual que é a minha maior referência? Hoje, meu pai e minha mãe, tá? O que eles fazem? Isso se enquadra naquilo que eu quero ser? Não se enquadra e quebra Sim, essa referência. Onde ela busca essa referência? Foi pro mercado. sim. Foi se experimentar, foi se desafiar, né? Aí nós estamos com seu filho aqui, cara. Antes de eu perguntar pra você, eu queria perguntar pra ele. Hoje teu pai é a sua maior referência, cara? Olha, eu posso dizer que não só hoje, mas como desde sempre, né? Perfeito. Como ele veio desse mercado já corporativo, eu sempre acompanhei muito ele nisso, então hoje não é diferente. Estou na lavateria, sou da lavateria. E sim, hoje eu posso dizer que é um privilégio para mim ter uma referência dessa dentro de casa, né? Tem muita gente que só escuta pelo podcast, só escuta por vídeos. Eu tenho o privilégio de 24 horas praticamente ter esse papo. E é engraçado que a gente é assim o tempo todo. Às vezes é 3 horas da manhã, a gente se encontra na cozinha e é E reunião. troca ideia. Vira reunião. Vira reunião. Então a gente tem esse privilégio de conviver 24 horas com isso. A gente Cara, acaba que pegando as bacana. manias, pegando jeito, pegando argumento. Então que isso legal. é muito Você tá legal. com quantos anos? Eu acabei de fazer 20 Acabou de... Ô, novo, cara. Acabou de fazer 20 Acabou de anos. fazer em 20 dezembro. anos. Fenômenos. Cara, você tá no mercado franchise. Quantos anos já? Operando como empresário desde 2018. Desde 2018. E eu fiquei uns 2 anos trabalhando, depois que eu vendi a empresa, eu trabalhei numa franqueadora aqui em Rio Show. Preto, Aqui em Rio Preto. da Roquem. Conheço, do Conhece a seu Roquem? Hélio. Trabalhei com o Ele tá Hélio, de eu fui sul. diretor comercial do Hélio. Ah, verdade. Agora eu lembrei. Eu encontrei o Rafa Tatsu. O Rafa Tatsu foi no nosso instituto, né? Sim. Da aula de vendas lá, porque Ah, é uma legal. máquina de vendas. Não, ali tá no DNA Ali da tá no família, né? DNA, a família ali- inteira é vendedora. E ele ali- deu uma aula lá pros meninos. Uhum. E aí eu falei assim: olha, você não sabe que eu conheci. Eu vi o irmão dele agora no evento do João Adib, né? Você não sabe que eu vou entrevistar que eu conheci, cara, o Leandro. Não, o Leandro foi a parte comercial do meu pai lá. É. Cara, que bacana. Como esse mundo é pequeno, né? Pois é, eu conheci o Hélio numa fase que eu não sabia o que fazer, a gente tinha um amigo em comum. Depois eu vou te dar o nome dele pra você trazer ele aqui. Ele Show. chama Daniel Guedes. Daniel Guedes. Esse é um dos papas do franchise. Esse é o brabo. Ele mora em Rio Preto, inclusive. O duro é você pegar a agenda dele, mas Vai dar um jeito, vai dar um jeito. combinar é. com- Até ele lá. uns 8 meses de antecedência É. dá certo. E a gente tem um amigo em comum, e aí ele aproximou eu e o Hélio. Falou, cara, o Hélio tá num momento de mudança na empresa, você tá um cara que vem do corporativo, não do franchising. Aproximou os dois e deu liga. O Hélio é meu amigo até hoje, amigo de amigo mesmo, assim, né? O Hélio às vezes me liga, aí ele até brinca, né? Puta, vamos ver a ideia, né? Porque um cara, Deixa eu ver se ele vai me vender alguma coisa. cara, e não é nem isso, às vezes ele tem muita ideia boa. O Hélio é um cara, Visionário, ele né? é fora dos padrões, assim. Fantástico, cara. E ali começou a sua E trajetória. ali eu conheci o franchise, né? Porque até Perfeito. então eu só conhecia o corporativo, mas não o Perfeito. franchise, né? E aí eu conheci o franchise, locação de filtro, venda, como é que funcionava isso, um pouquinho mais da BF. E depois fui franqueado dele, minha esposa foi franqueada Que bacana. dele, e aí eu fundei a lavateria em 2017. Fiquei um ano operando para entender como é que funcionava esse business, que eu nunca lavei roupa. Eu criei um modelo de negócios com a secretária da minha casa. Quantas peças você lava? Quantas peças você passa? Quanto tempo que você gasta? Qual é o tipo de produto? Quanto que gasta de água? Que máquina que você usa? Show. E eu fui escrevendo tudo isso, aí a gente montou uma lavanderia, fiquei um ano operando essa lavanderia, e depois de um ano eu saí para vender. Já nasceu como franquia, Perfeito. e aí depois de um ano eu saí para vender franquias, daquele modelo que era
que não é o modelo que eu tenho hoje, é o primeiro modelo de Lá negócio. atrás, tá. Tradicional. Extremamente mais complexo do que o Nesse Mas, tempo, você já tinha o Henrico, ou não? Não, o Nesse Henrique, período. o Henrique né? ele é de 2004. Ah, né? então já tinha, O verdade. Henrique, 2015, 17, né? eu 17, 17. eu comecei 18. O Henrico, ele vem comigo, eu tenho 2 filhos, né? Sim. Tenho o Lucas, com 16 anos, e o Henrico. O Lucas, ele sempre foi mais infantil, né? O Henrico já teve um amadurecimento um pouco mais rápido. Perfeito. Não mais infantil, ele tá na idade dele, Tá no momento dele, né? tá no momento dele. Perfeito. O Henrico não. A gente já brinca que o Henrico tem 40 anos, Já é né? mais velho. Estilo já de música, hábitos. já não sai, já conversa. pode ficar de casa. Chatice. Exatamente, É muito chato. Então o Henrique sempre ficou muito próximo de mim. Na época da Roquem mesmo, quando a minha esposa era Sim. franqueada, eu ia fazer a ordem de serviço em cliente, eu levava ele comigo. Que bom. Pra ele aprender. Ó, E trazer tira essa aqui. influência mesmo, né? Ele tem. E, puta graça, eu sou abençoado, né? Então o Lucas, agora com 16 anos, tá no terceiro ano do último ano, né? Do fundamental, né? fundamental, Ensino médio. ensino médio. E agora, esse ano, ele começou a se dedicar um pouco mais da empresa, participar um pouco mais. Trabalhou nas férias. Mas ele foi por influência ou ele foi porque, o mais velho tá indo, Não, me esse ano sinto na obrigação de ele ir. foi por livre e espontânea pressão. Ele... Achei que ele ia... Achei que ele ia querer ir, mas não, ele... Não, acho que no começo ele não tinha esse incentivo de Perfeito. ir, aí ele começou a ir, e de repente ele falou, pô, eu quero ir, aí ele começou a estar pronto quando a gente estava saindo. Já esperando vocês pra sair também junto. Já. Ele foi no escritório o último dia, quase chorando, que era o último dia que ele ia ter que voltar pra escola. Então, Puxa, eu não volto mais, só ano que vem, esse ano é mais... já fez mais Puxado, relacionamento né? com a turma do escritório. Se abriu um pouco Bacana, mais, bacana. desinibir um pouco, então o Lucas, eu vejo que ele tá em desenvolvimento, para 2 anos estar lá, e o Henrico já é muito próximo, né, então eu treino o Henrico desde pequenininho. Cara, Na verdade. vamos tangibilizar, né? Trazendo para nossa grande massa da sociedade, que é uma galera mais pobre, que não tem tantas condições financeiras e que também não tem essa referência como pai que você é para os meninos, Sim, tá? Qual conselho, cara, você daria? Depois eu quero ouvir de você pro jovem, tá? sim. Legal. Quero ouvir de você pros pais Sim. desses jovens que não tem essa referência, mas a partir de agora eles podem ser essa referência para os filhos, independente da área que ele está. Depois eu queria que você trouxesse esse conselho para esse jovem que tem essa idade do seu irmão e que talvez deseje empreender ou que queira mudar de vida. Qual que é o teu conselho? Cara, assim, ó, eu vou falar o que eu fiz, Tá. né? As minhas referências em casa era meu pai metalúrgico, a minha mãe era cozinheira, a minha irmã é secretária e o meu irmão era pagodeiro. Então, essa eram as referências que eu tinha. E eu sabia, isso é muito claro para mim hoje, e muito claro para mim naquela época, né? Eu faço 50 anos esse ano. Sim. Então, eu tô falando quando eu tinha 13 anos, 14 anos. E eu sabia que eu não queria ser nada daquilo. Então, todo o emprego que eu entrava, sem querer, eu me espelhava em alguém que eu admirava. Entendi. Dentro dessa empresa. Dentro dessa empresa. Mas quando eu entrei na Brahma, na época era Brahma, depois se tornou Ambev, eu tive um gerente comercial, vivo ainda, que é meu amigo, que chama Miguel Uchi. Esse cara mora em Curitiba hoje. E eu peguei ele como uma referência de profissional. Tá. E aí, cara, tudo que esse cara fazia, eu ficava observando. Modelava ele, né? Eu modelei ele, Essa que exatamente. é a palavra. Modelagem. E aí, todas as situações que precisava de eu ter alguma decisão, uma tomada de decisão, eu precisava resolver algum problema, como eu modelei ele muito na minha cabeça, eu falava, como é que esse cara agiria nessa situação? Perfeito. E aí eu fazia igual. Entendi. E eu tive o privilégio de conviver com ele na mesma empresa muitos anos, até ele me promover. E aí eu saí daqui, do interior, e mudei para São Paulo, para ser gerente de marketing da Brahma em São Paulo, por ele. Ele me convidou para ser dentro da própria companhia. Falou, cara, eu sinto que você vai, mas eu acho que você tem que ir, Certo. porque é uma oportunidade. E chegou lá, eu modelei o gestor que eu tinha lá, só que eu modelei do oposto. O que não fazer. Muito bom. O que não fazer, o que não frequentar, o que não ir. Então eu tinha uma referência positiva. E lá em São Paulo eu peguei uma referência que poderia se tornar negativa. Eu poderia fazer, Poderia acabar, talvez, poderia com a tua acabar carreira. com tudo aquilo que eu fazia, mas eu sempre parava e pensava:
O que que o Miguel faria nessa situação? O que ele falaria? Como ele agiria? E isso foi muito tempo. Depois eu saí da Brahma, né? O Miguel também, mas ele foi meu padrinho de casamento, inclusive, né? Detalhe nesse meio, eu me casei com 23 anos, né? Então, demorei 6 para ter filhos, mas eu me casei com 23 anos. E aí a família da minha esposa se tornou uma referência para mim também. Eles são empreendedores? Não, muito pelo contrário. Eu não sei se pode falar aqui, mas são cagões. Tem medo. São seguros. Bom, são pessoas seguras. Pé no chão. Pé no chão. Pé no chão, total. O meu sogro a família tinha uma fazenda, então ele cuidava. A minha sogra casa, o meu cunhado advogado, Entendi. cartesiano, e assim vivia a família dele. Só que Perfeito. eu modelava numa outra parte, que era na parte da responsabilidade financeira, A organização que eles tinham. organização, aquisição de bens. Por exemplo, meu cunhado tinha moto, eu não tinha muito. Pô, como é que eu vou conseguir isso? O que que ele está fazendo? Deixa eu entender, né? Então, meu sogro foi um segundo pai para mim. Então, muita coisa, ele fazia muita coisa, ele resolvia muitos problemas. Então, eu também catei aquilo para mim. Inteligência fora A do inteligência comum fora do pra resolução de comum. problemas, Caramba. Então, assim, e eu viro uma esponja, né? Até hoje, assim, eu fico... Pegando um pouquinho. Então, assim, cara, o que eu falaria para as pessoas? Primeiro, né? Você vai ter referências 1000 todos os dias. Todos os dias. E todos nós, temos o lado positivo e o lado negativo. Todos nós temos, Sim, né? Somos bons e somos ruins também. perfeito. E basta o que você quer potencializar, né? Eu brinco muito com a minha esposa. Minha esposa é agitada, é nervosa. Então eu falo para ela, ó, se você vai ter uma situação difícil, e você sabe que vai ser difícil à tarde, se prepara agora. Já trata a mente Prepara a sua agora. mente. Ah, mas eu não sei se isso vai acontecer. Mas se acontecer, você já está preparado, né? Então, trabalhe a sua mente para determinadas situações. Então, Perfeito. se você, como nós temos as duas tendências, positivas e negativas, e se você trabalhar sempre para o lado bom da situação, eu acho que você consegue enxergar coisas positivas das pessoas. Mesmo tendo um lado negativo. Uma Mesmo tendo um experiência lado. negativa. Sim. Entendi. Por exemplo, eu posso bater aqui e esse copo pode virar aqui na mesa e encher a mesa de água, cair no chão. Cara, eu posso ficar muito irritado. Perfeito. Eu posso dar risada. Ou posso falar, puxa, Puta. velho. E aprender Caramba, igual cara. E aí eu vou falar assim, Aqui. pô, a próxima vez o copo vai estar aqui na minha frente. Entendi. Então, a minha mente funciona assim. Muito bom. Eu posso estar em qualquer problema. A minha mente, ela trabalha sempre para ver o lado positivo. Certo. Ah, eu tô no aeroporto, aconteceu já com a gente, tô no aeroporto, tô fora do país, teve uma bagunça, cancelaram um voo. Tô em 5 pessoas, cancelou de 3 e 2 tinha que embarcar. Cara, calma, respira, não acha que a outra pessoa é culpada, não procure culpado e tenta resolver o problema. Então, eu acho que essas pessoas, essas crianças e eu me coloco numa dessas, né? Eu não tenho herança, né? Ele vai ter, eu não. Eu não tenho herança. Eu construí, Perfeito. construí a minha vida. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é trabalhar a mente. A segunda coisa, depois que você trabalha a mente, você busca as referências, e não é só em casa. Busca a referência do seu vizinho, do seu prédio, do seu condomínio, do seu professor, da sua escola, do seu melhor amigo, da família do seu melhor amigo. Você tem que achar alguma coisa, cara, que vai te levar para frente. Sim. Eu falo do franchising hoje. Não sei se você viu, a semana passada, a gente saiu pela ABF, nós estamos entre as 50 empresas, 50 franquias maiores do Brasil. Tiveram um encontro, né, lá em São Paulo, se não me engano? Eles tiveram. Eu não estava nem não. aqui, eu estava viajando, visitando a Show. franquia. Eles me deram a notícia, fiquei muito feliz com isso. Agora, o que eu tenho que fazer? São 3.000 associados. Nós estamos muita gente. 46ª posição. Né? Do segmento, nós somos o maior. E do franquia, tipo, nós colocamos... Do segmento de autosserviço, a gente é o maior. Perfeito. De todas as marcas que existem hoje. A gente hoje está próximo assim com a SEC, que é uma marca tradicional. Mas eu brinquei que esse ano eu busco eles, faltam Amém. 100 franquias. Amém, velho. Né? Então, ano que vem eu vou ser o maior de lavanderia. Show. Essa é a ideia. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Né? O que a minha mente
comando agora. E eu tenho o privilégio de estar em Rio Preto, né? Das 50, 10 estão aqui. E eu tenho amizade com todos. Então, hoje, eu tenho que fazer o seguinte, pegar esses melhores, todos eles, e Modelar. falar assim, preciso modelar. Hoje mesmo eu tive um papo de manhã com um dos maiores do segmento de ótica, daqui de Rio Preto, que é o Gustavo, do Mercadão. Cara, Cada um. você conversa com o cara, Visão. a visão dele é muito boa. E ter humildade de ouvir, de perguntar. Fala, cara, me explica aí como é que faz, porque como é que você tá fazendo uma convenção, como é que você faz essa convenção, como é que foi, como é que estratégia, para eu modelar o meu negócio. Sim. Então, eu acho que você tem que procurar. Eu acho que esse é o trabalho, de você dar trabalho. Dá. Porque você não tem a certeza do que é certo e que é errado. Sim. Mas traça alguma coisa na sua cabeça, qual que é o caminho que você quer, onde você quer chegar, e vai buscando no Zig, entendeu? Muito bom. E você, Henrico? Isso, é Henrico. Henrico. Eu vou acertar uma hora, Henrico. Fique em paz. Eurico, Entoco. Vixe. Já é cada Mano, coisa que você ouve, né? Pra Henrique. mim, meu nome é Henrique já. Tá, O pessoal me Henrique, chama de Henrique, eu olho. Mas, tentando até complementar um pouquinho do que ele disse, eu vejo que nada do que ele falou é possível de se excluir. Perfeito. Então tem que seguir também tudo isso. Mas eu vejo que nós, vamos incluir, né, nos jovens, assim, a gente tem hoje, na palma da mão, uma enciclopédia, né? Que antes valia um Fusca. Valia um Fusca. Valia- Ele brinca, valia um Ah, Fusca. Aí você é A louco, barca, velho. a barca valia um Fusca. Você é louco. Valia o preço de um Fusca. Hoje a gente forte. tem Google, Instagram, YouTube, Chat GPT. Então eu acho que o que nós precisamos, e é uma coisa que a gente não aprende na escola, infelizmente, é buscar informação. Então a gente estava conversando até antes do podcast, trocando uma ideia aqui do João Adib. Pô, é um cara que tem uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo. Perfeito. E a gente tem o acesso gratuitamente. De acompanhá-lo, De né? acompanhá-lo. E eu ouvi esse cara, ouvi o que ele faz na empresa dele, o que eu escuto muito ele para a área de expansão. Porra, a área de expansão, tudo que ele faz na área de expansão dá certo. Ele troca feriado para fazer mutirão de vendas, ele faz umas ações fora da caixa que funcionam. Perfeito. Então eu vejo que tanto para quem já está nesse mundo, se munir de informações, mas para quem quer entrar nesse mundo, principalmente, do empreendedor, e você disse com muita maestria isso, não é criar CNPJ, é criar pessoas empreendedoras. Perfeito. Né? Pessoas que procuram ser empreendedores na vida. Eu acho que a informação é uma coisa que precisa e hoje está muito fácil. Hoje qualquer pergunta, você tem a liberdade de perguntar num podcast, às vezes ao vivo para alguma pessoa e dar sorte de ser De respondido. Até no Instagram, né? Você vê que o pessoal fala muito que tira Sim. 20, 30, uma hora do tempo pra poder Pra responder responder. o pessoal no Instagram. Eu pergunto. Eu pergunto. Sim. Sempre tenho resposta. E você sempre É verdade. Eles respondem, cara. Responde. Respondem. Você sempre vai achar alguma pessoa. Eu vi de um professor meu, eu curso Direito hoje, eu vi de um Uhum. professor meu nesse começo de ano, que ele falou que ele dá aula, e a aula para ele, quando junta no imposto de renda, dá prejuízo. Mas ele tem o privilégio de poder escolher dar aula. Por quê? Perfeito. Porque ele falou que ele sente que precisa devolver para a sociedade aquilo que ele teve. Perfeito. Então você sempre vai cruzar com uma pessoa dessa no caminho e, assim, o máximo que você conseguir sugar de informação de uma pessoa dessa e ter como referência, ter como mentor, ter como objetivo de vida, né? E não é cópia, é modelagem a Perfeito. palavra. Sim. Eu acho que, assim, vai ser um diferencial na sua vida e você tem que se agarrar nisso. Uma pergunta interessante, eu fui conversar com o Matheus da Lumave, veio no podcast também. Ele falou assim, Paulinho, as pessoas sofrem por duas coisas, ou pelo excesso ou pela falta. Você falou assim, ó, você foi sucinto na tua palavra, na tua frase. Eu não sou herdeiro, ele é herdeiro. Uhum. Você construiu. Mas você tem medo dele sofrer pelo excesso? Pelo excesso do amor, pelo excesso da segurança? Porque as pessoas sofrem por duas coisas. Ele vai, em algum momento, né? Ele vai ter que enfrentar os desafios dele como filho, né? E como Sim. um jovem, empreendedor Gen Z, né? Geração Z aí, fenômeno, batendo na veia. Inquieto o tempo todo, buscando alguma solução, fazendo alguma Sim. coisa. Você tem esse medo ou não? Você tá muito seguro, sabe que é o caminho que ele vai trilhar? Ó, medo sempre tem. E acho que é importante ter, né? Porque a gente comanda os filhos até um determinado momento. Depois. Mas ele ainda a gente tem influência. A gente não tem comando, a gente tem influência. Olha, não vai, ele não vai, mesmo querendo ir. Pô, né? Acho que não que ele seja obediente, Perfeito. ele entende, né? E acredita naquilo que a gente está falando. Os dois. Medo a gente sempre tem. Mas a nossa construção, desde quando eles eram pequenos, né? Desde criança,
a nossa construção familiar, e a minha esposa é extremamente enérgica com eles, assim, mas enérgica da forma de... Eu não tô falando de... Não é brigar, bater, não é isso, não. Ela é firme. Na educação. É de muito Na fato. correta, educação. minha mãe. Ela é Minha mãe é muito muito correta. correta. Então, essa parte, essa educação que ela deu para eles, de doutrina, de seguir aquilo que nós vivemos na nossa infância, Perfeito. reflete o que eles são hoje. Então, se tiver dinheiro, ótimo. Se não tiver dinheiro, ótimo também. Bora trampar. Eles fazem as mesmas coisas, com ou sem. É Perfeito. claro que hoje tem a facilidade de ter alguns acessos, que eu não tive, e provavelmente ela também não teve. Sim. Provavelmente não. Eu estou com Com ela desde... certeza Ela ela- tinha 14 anos, tinha 15 anos. Sabe, né? Então eu sei que ela não teve, né? Então a gente construiu a nossa... Hoje, inclusive, eu faço 26 anos de casado de cartório. Ó, não Hoje. pode. Ó, e ele lembra, hein? O homem lembra, porque Não, eu lembro. não pode esquecer de jeito Não, nenhum. não, já. Eu tô desde ontem falando. Falei, ó, tô falando agora, porque se eu esquecer amanhã, eu já já, paguei. isso. né? Então, assim, a gente tá junto, a gente construiu uma vida juntos. E uma vida... Hoje, se eu não tiver nada, eu vivo bem do mesmo jeito. Perfeito. Claro, com algumas preocupações maiores. E com os meninos, eu acho que é a mesma coisa. Então, eu tenho medo que isso se deslumbre. Porque o que acontece agora, daqui para frente? Daqui para frente, não somos nós 4. É os dois. Não, já somos em 5, porque já tem a namorada. Ah, depois E a vai namorada... ser 6, porque o exatamente. outro vai- E a sexta pessoa, a quinta, a sexta pessoa que chega, ela não teve as mesmas... Ela não teve a mesma educação que a gente teve. Perfeito. Não teve a mesma vivência que a gente teve. Então, a minha preocupação hoje não é vislumbrar pelo dinheiro, é vislumbrar pela cabeça. Então, você hoje tem que ter a sua cabeça firme para não deixar que alguém te leve para um outro caminho que você pode achar que é mais gostoso. Então, a nossa preocupação é baixa. Existe, mas é baixa. Mas de quem vem? Graças a Deus, a namorada dele é maravilhosa. Né? Batalhadora, corre também, tem os seus desafios, É né? franqueada. É nossa franqueada. Ô, tá em casa. Virou nossa franqueada. E assim, família legal e tal. Graças a Deus a gente acertou, mas Que bom. pode errar. Sim. E aí? Então eu acho que o desafio não é conquistar para deixar. Eu falei, ele é herdeiro. E Sim, não tem, como não mudar tem como isso. mudar isso, né? O negócio é o seguinte, o que você vai fazer com essa informação? Sim, por isso que eu falo da falta do excesso, né? Sim. Porque é de fato, agora você tem acesso. E o que você vai fazer isso para potencializar aquilo que você já tem? Sim. Mas uma pergunta, tá? Como você planeja assim os seus próximos 5 anos, né? Porque a gente sempre fala muito disso, né? Empresário, empreendedor, planejamento a longo prazo, né, tal. Mas como você planeja isso, cara? Vou assumir a empresa, meu pai já tem passado isso. Como é que tá esse negócio aí? É Já pra tem- mim? Não, pros dois. Primeiro, me fala Legal. como é que tá esse planejamento, depois eu quero que teu pai complete, né? Como é que tá essa passada de bastão, de fato, né? Ó, eu quero aposentar, hein, cara? Já se liga já, hein? Legal. Só falar uma coisa do medo. Eu escutei uma vez, estava vendo um seriado no National Geographic, Show. de animal. Uhum. E tava falando do medo dos animais, mas reflete para nós também. O medo, a etimologia da palavra medo, o significado, é o instinto que o animal tem de preservar a própria vida. Perfeito. Então o medo, ele é necessário. Ele é natural, né? Natural. Se perguntar dos 5 anos pra frente, eu vou ter medo. Você vai ter medo? Você vai É. ter medo. Um inseguro nos gera medo, então é necessário ter. Os próximos 5 anos é muito difícil, acho que ainda mais nessa etapa que a gente tá. Assim, eu espero estar com a lavateria, espero estar na lavateria a todo vapor. É um planejamento que a gente faz muito cautelosamente isso, porque crescer, a gente sempre fala, crescer no franchise não é difícil. Crescer de forma correta no franchise Aí é o é negócio, muito né? difícil. Então, a gente vem edificando isso desde o começo, desde o princípio da lavateria. Agora a gente está numa fase muito legal que mais de 50% da nossa rede tem mais de uma franquia. Então, é uma rede muito sólida. A gente está começando em Portugal agora, entrando na Europa, já com esse lema de multifranqueados também muito Todos forte. são. Todos são Quantos multifranqueados. vocês têm lá? A gente tem 10 unidades comercializadas lá e todos são multifranqueados. Caramba. Isso é muito legal. Então, assim, eu vejo que em 5 anos é a gente pegar o que a gente faz hoje e só multiplicar. Deixa eu, antes, esse ponto de fazer o arrozinho com feijão, sabe? Uhum. A gente vê muito no franchise, conversa muito com o Paulino Jonathan, o Jonathan Paulino, da Mineiro Delivery. Sim. O franchise, cara, eu vejo ele, tá? Não conheço, não sou do ramo, eu vejo, acompanho muito, estudo muito também sobre.
Mas eu vejo que, de fato, né? A pessoa ela quer vender a empresa dela a todo custo. Sim. Não dá um suporte pro franqueado, não dá um treinamento, deixa o Esse cara é se um lascar problema. lá na empresa e depois Não, fala isso que a não culpa do acontece. cara. Não, eu tô falando besteira, então, Não, então besteira. sou. Então vamos até mudar, então. Cara, besteira. Eu tenho um Pô, exemplo cara. aqui, ó. Tem um cara. Nem vou falar o segmento, porque senão vão matar, né, charada? O cara construiu uma rede, tá com 20 lojas aí, 20 franquias. Só ele. Tá? Vende pra rede que tem uma estrutura. E eu entendo que não dá pra ter uma estrutura com 20 franquias. Sim. Mas assim, cara, tá de bermuda, tá em casa, tá Não, vai descansando. viajando. Por quê? Porque vive dos royalties que recebe sobre aquela Ah, rede. cara, mas. E eu sempre falo assim, cara, a gente encontra pessoas assim na rua, eu falo, puxa, eu tô imaginando agora o franqueado desse cara, agora se matando, precisando de uma ajuda, porque não é fácil. O cara compra a sua ideia, mas ele tem que fazer a sua ideia funcionar com a sua ideia. Perfeito. Então é muito difícil, né? Então você tem que estar ali no suporte com ele para fazer ele crescer. Eu falo assim, imagine o franqueado desse cara agora, como é que tá? Ele nem imagina onde tá o franqueador. Então hoje, principalmente aqui em Rio Preto, é um celeiro do franchising, né? É. Eu falo que é o Vale do Silício do franchising aqui. Ô, Você vai em qualquer restaurante, franchise, você tem um monte de vários. gente lá do franchise. Tem muita gente boa e tem muita gente ruim também. Sim. Muita. Tem muito advogado bom e tem muito advogado ruim aqui dentro também. Tem muita gente que sabe fazer e tem muita gente que acha que sabe fazer e cola aquele que sabe fazer. Ô, E eu falo assim, cara, infelizmente, você não constrói, você não edifica uma rede quando você só quer vender franquia. Quando você vive de taxa de franquia, a chance do seu negócio acabar é muito grande. Sim. Então, quando eu precisava da taxa de franquia, porque não é errado também, Tá, tem um momento que você precisa dela para viver. perfeito. Quando eu precisava da taxa de franquia no caixa, eu era o Zequinha da empresa. Eu sou até hoje. Mas eu era o cara que eu chutava, cabeceava, Fazia cobrava o gol. falta, defendia. Eu era a linha de frente da empresa. Então a empresa ligava comigo. Quantas vezes eu não programei máquina, empilhei máquina com franqueado? Isso não é vergonha, não é demérito. Perfeito. Eu criei uma ideia que E dá você tem- certo. E você é a pessoa que mais acredita nela. E outra coisa, cara, quando o franqueado vem, ele vem com o dinheiro da vida dele. Eu não vendo um negócio de 1 milhão. Porque o cara que compra uma franquia de 1 milhão, ele tem 2. Ah, Tem com 3. certeza. Ele já vem numa estruturada. Eu vendo um negócio de 150 a 200 mil reais. É um carro que ele vendeu, um emprego que ele saiu. E é o dinheiro da vida dele. Então, o meu nicho, eu tenho que cuidar do franqueado. Ele não pode perder esse dinheiro. Porque ele não conquista mais. Imagina eu com 50 anos, tenho 200 mil, perdi. Como é que eu vou pegar esses 200 cara mil de volta? Se mata, cara. Pira. É, Porque os 200 mil têm o mesmo valor para quem tem 2 milhões. perfeito. Né? Então a gente tem que tomar. Eu vejo essas pessoas que vivem da taxa de franquia, não é errado, no começo é assim mesmo, mas cara, já que você vive disso, pô, se dedica com o teu franqueado, sabe? Dá sua vida para ele, porque ele deu a vida dele para você. Então devolve isso para ele. Hoje a gente não precisa muito e eu estou na linha de frente. Todos Fazem os esses dias. treinamentos. Como é feito os treinamentos da franqueadora? A gente vai ter um agora, né? De forma diária, assim. É? De forma... Depois da pandemia, a comunicação por videoconferência Aumentou muito, né? aumentou muito. Isso foi muito bom, porque Barateou barateou. e a gente consegue fazendo fazer em excesso. Ontem escala, mesmo, né? Escala. 9 horas da manhã, recebi o link de uma chamada na agenda. Falei, pô, vou entrar. Reunião com todos os franqueados do Nordeste. Todos os franqueados numa mesma chamada. O consultor falando, dando treinamento agora pro carnaval que Sim. tá para chegar. Que é fenômeno, É, aumenta as vendas. Pega né? um tema. Não, a gente pega um tema e fala, cara, se prepara para isso. Vai acontecer isso. E a gente treina ele um mês antes para ele fazer aquilo no negócio Então eu dele. tenho uma pergunta com base nisso. Onde é feita a análise de mercado de vocês? Nacionalmente ou fora do país? Eu faço uma análise para entender como o mercado de lavanderia ele funciona. Eu faço nacionalmente Aqui eu faço... a gente faz no Aqui? escritório. A gente hoje tem ferramentas para isso, né? Perfeito. A gente Até porque tem- por causa da inteligência artificial aumentou muita coisa que eu consigo fazer. Ele começou na empresa fazendo isso. Meu É? primeiro trabalho na lavateria foi fazer a Essa análise de pesquisa. ponto, É. análise se tem franquias próximas e se isso implica na concorrência das População, lojas né? e liberar ponto comercial. E aí eu comecei, porque a maior dificuldade que a gente tinha na venda não era a questão do cara não ter dinheiro, não era a questão do meu vendedor ser mal qualificado, a gente tinha Perfeito. tudo isso. Mas às vezes o que dava um passinho atrás do cara era ele não ter um ponto comercial.
Porra, como que eu vou comprar uma franquia Se pra eu não quero ver ter se um eu arrumo um ponto. ponto comercial? Então eu comecei a fazer um relacionamento bem legal com corretores de imóveis, comecei a fazer um ecossistema muito Pra ali tirar dor pra dele. tirar a dor, porque acho que ser empreendedor é resolver problemas. O tempo inteiro, né? Resolver inteiro. o tempo todo. Cara, muito boa essa sacada, né? Porque você consegue, você especificamente, né? Você consegue encurtar o caminho Sim. desse franqueado de uma forma muito. A nossa função é exatamente essa. É encurtar o É caminho. encurtar o caminho. Eu falo que ter uma franquia é você estar numa corrida e 2 voltas à frente. Agora, não significa que você vai ganhar, porque o piloto pode ser ruim. Perfeito. Mas eu te ensino a pilotar. Mas eu Eu te te ensino a ensino a pilotar. pilotar, cambiar, parar no box e tal. E às vezes você não quer, às vezes quer dar uma volta a mais, às vezes você Show. acelera na curva, você vai derrapar. Eu tenho muitas franquias que eu repassei, que era ruim, que quem assumiu no 3º mês dobrou o resultado. Então, e não tá errado Então, às também. vezes, não tava o erro na franquia, tava no franqueado. E não é que o franqueado é ruim, Não, sim. é porque ele não tinha vocação para aquilo, Perfeito. né? É o que eu falo, não tem certo nem errado. Tem vocação. Tem gente que tem vocação para trabalhar no supermercado. Então gosta do barulho. Pip, plip. Aposta com o cara com o Nossa, caixa dá da até frente. tremedeira quando eu bota até tremedeira. Aposta com o Você caixa tá da louco. frente, quem passa a compra mais rápido. Ué, é vocação. Tá certo. É a vibe dele ali. Agora, caça alguma coisa ali naquele segmento para você empreender. Pô, você tá fazendo um caixa, quer uma sacada? Conversa com as pessoas. O que você faz? Daqui a pouco você vai lá e tira, essa pessoa vai lá e te tira dali. Perfeito. Eu tirei um atendente de sorveteria para trabalhar comigo. Perguntando. Pergunta o resultado desse mês, 90%, 100%. 100%. Ele passou a ser nosso SDR, ele liga para as leads que chegam Sim. antes do consultor, Sim. fala com o cara, entende a situação dele, pô, é legal, passa pro consultor meio que já Já pronto. pronto. E ele era atendente de sorveteria. Então, e é empreendedor. Ele empreendia ali porque ele ficava observando, bom atendente, conversava bem. Então eu falo assim, cara, não importa o que você faça, converse, se comunica, fala, pergunta o que a pessoa faz, se coloca à disposição. Vamos lá. Leandro, se tivesse que não escolher, mas a maioria das pessoas, né, os leads que vêm e que eles querem adquirir qualquer tipo de franquia, qualquer nicho, tá? Você acha que eles, assim, a visão macro, né? Claro que vai passar por outros processos de avaliação, mas a visão macro é porque aquele negócio dá dinheiro? Ou é porque eu me identifico com aquele negócio? Não, A maioria das pessoas o que meu vem pra negócio, franquear. 100% é porque ele pensa que dá dinheiro. A maioria. É, porque o que acontece, né? Ele vê a loja 100%, lotada. acho E ele, que 100%? 100%. Ele é usuário. Agora, a gente está numa fase que a gente vende para cliente. Ó, para o próprio usuário. Então ele é usuário e aí ele sempre vai num horário que a lavanderia tá Tá cheia. e Aí, fala. pô, esse negócio aqui é legal, eu É. quero um negócio desse, é bonito, é cheiroso, é gostoso. Quando ele vem a nós, às vezes ele fala, não, eu vou montar isso aqui sozinho. Tranquilo. Vai lá montar sozinho, é fácil, é multiplicável, só que o segredo não tá em montar. O segredo tá no que a gente faz. Sim. Isso ele não vai ter. Então, ele já chega, pô, mas eu tô vendo esse negócio aqui, ó, eu moro num prédio, eu olho toda hora, tem gente lá usando, existem os desafios, nosso ticket é pequeno, então 100% vem por causa da grana. Perfeito. Lá atrás, quando eu vendia a franquia e eu atendia o lead, vinha também por causa da grana. Só que eu ficava perguntando para a pessoa qual que era a expectativa dela. Bom, por exemplo, eu preciso de um empreendedor Tá. no meu negócio, na lavanderia, que saiba vender. Certo. Ou que pelo menos tenha predisposição a vender. Porque ensinar, a vender a gente ensina. Então eu tinha que saber se aquela pessoa ia ter vontade, coragem de levantar e bater e fazer uma parceria com o vizinho. Perfeito. Então eu ficava conversando, cara, o que você faz? O que você já fez na vida? Você já vendeu alguma coisa? Eu me tornava amigo na ligação das pessoas. E até hoje eu sou deles. Sabe? Porque eu falava assim, olha, esse negócio, você tem certeza que esse negócio é para você? Porque ó, é o dinheiro da sua vida. Então, mas a maioria, né, a massa, não hoje, né, mas isso tem mudado bastante, eu vejo, né? Quando você fala de franquia, cara, eu tenho que jogar pra dentro, franquear de qualquer jeito, a todo custo. Sim. É como você falou, eu vendo a franquia a todo custo. Sim. Só que depois eu tenho que parar toda a operação de venda pra poder arrumar a casa. E aí é quando a pessoa não... Existe um momento de fazer isso, que é o começo. Sim, Esse momento eu tenho que ter todo... O Hélio fala, ele fala que a empresa respira por venda. E ele Perfeito. bate muito nisso, porque com a venda você traz o melhor financeiro. Com a venda Você não você tem traz o problema, melhor cara de operações. Com a venda você traz o melhor jurídico.
Então precisa desse momento. Tá. Agora, tem muita gente que dedica tanto na venda que esquece dessas. Tem muita gente que é grande, só tá nesse momento. Só vendendo. Só. Desde que começou. E aí que queima um pouquinho o nome do franchise. Então É. eu falo, quando eu tô conversando com uma pessoa que eu percebo que é receosa, com quem você falou? Puta, eu falei com tal, tal, tal. Assim, cara, tem muita gente que faz um franchising meia boca, né? Então tem que ter um ponto de muita atenção, não só para lavanderias, mas qualquer segmento do franchising. Estuda a empresa, vê a operação, Liga pro franqueado. liga pro franqueado, cara. A gente tem que mandar um documento obrigatoriamente chamado COF Coffee. pro interessado, que nele tem que estar, é lei. Tem que tá estar o os nome dados dos franqueados, Dos para franqueados. ele conseguir Inclusive ligar. quem saiu. Uou. Quem saiu, quem repassou, quem entrou com processo. Uou, Tem tudo na interessante, mão. cara. É. Então, assim, é o que eu falo da informação. Vai procurar informação. Tem o Poli aqui de Rio Preto, que faz Francis- um monte de Francis de Francis informação. Poli? Não, é O Poli... o Poli da RZD. Ah, da RZD, tá. O Instagram Sim, dele, Marcelo cara. Poli. Marcelo Poli. O Instagram dele é um dicionário do Ah, franchise. segue ele todo Eu dia. sigo ele, vou convidar pro podcast. Não, todo dia ele fala assim, ó, juiz fez isso, isso e isso. Aí ele explica a ação. Por que que o juiz falou Fe- aquilo? Show. Aí se você tá errado em alguma coisa que ele tá falando, você, putz, eu preciso corrigir meu contrato. Perfeito. Agora, se você tá certo, eu preciso potencializar isso. Ele faz isso, ele chama Amigos do Franchise de Aham. Verdade. Ele é fantástico. O Poli fez a formatação da minha empresa, Show. lá em 2018. O Poli veio da Roquem também. Lá em Caramba. 2018, 2017, ele formatou a minha empresa para vender franquia. Né? Ele é fenômeno, né? Gente boa, muito bom. Cara, E muito bom essa ideia, né? E que ela traz uma visão mais clara. Pra pessoa que de fato ela quer empreender e Sim. eu não quero abrir um negócio do zero. Então por que eu não investir numa franquia, mas uma franquia que dá certo? Sim, Uma franquia que eu tenho suporte, uma franquia que vai me ajudar, uma franquia Isso. que eu vou ter treinamento. sim. Que não dá, cara, hoje pra meter a cara com 200 pau na mão e falar assim, não, é porque vai me trazer dinheiro daqui, 3 meses, Não dinheiro e traz. aí? Não traz. Como é que Sim, você tá? Tem uma curva de É aprendizado. um processo, É um né? Eu acho processo. que pular esse processo só porque é franquia não tem Não, como, né? esquece. Vai quebrar a cara. Vai. Fantástico. Ó, E- pra você, desculpa, pode Não, falar. ia falar que, para responder essa pergunta de é dinheiro ou é por amor? Perfeito. A gente sempre fala, ninguém nunca olhou pra mãe quando era pequena. Falou assim, mãe, eu vou ser dono de lavanderia. Nunca. Ou Ninguém acorda e nunca. fala assim, hoje eu vou Hoje eu comprar uma vou- lavanderia. Não. cara. Então, a hora que vê que o negócio tá cheio, que Entendi. começa a ver propagandas Hoje o Instagram, você clica no negócio, dá 10 minutos, só aparece isso pra você. Então, aí surge um real interesse e vai conhecer mais o negócio. Cara, que legal, hein? Não sabia. Hoje vocês têm quantas franquias? 540. Nossa, calma, Leandro. Vai devagar. No Brasil. Tá, tem fora também, né? Tem mais 10 unidades fora do Brasil. A gente está inaugurando agora, mês que vem, em Portugal, mais 4 unidades, Show. na cidade do Porto e numa cidade chamada Alvor. Porto, Matosinhos e Alvor. Eu tenho 2 colaboradores que estão de mudança semana que vem para lá. A gente montou um escritório em Porto. Sim. Ele está de mudança para lá. Então, assim... o ano Vai que- ele, família ou só ele? Ele e família. E aí, no final do ano, eu espero, né? Nossa meta é ter 50 Vai unidades ter, tenho certeza. em operação. Que bacana. Operando, cara. Que trabalhando. né? É um negócio que ele tem. bastante, a gente tá. Ele Bastante, cresce é. quanto ao ano? Quanto que ele gera de recurso? Quanto que ele movimenta o negócio de vocês? Quer falar, cara? Ele tá com ponta Tava da língua. levantando Já isso tava, ontem, já tava. tava, já tava Ele tá montando isso, que a gente tá mudando a apresentação. Ó, Estava legal. atualizando a apresentação comercial e eu parei para pensar nisso ontem, depois de uma reunião que a gente teve com toda a equipe. Nossa, falei, cara, quanto que a gente gera de sellout, né? Que é Show, o que é na o- ponta. Aham. Cara, a gente começou a fazer a conta, é uma empresa de 80 milhões sellout. Então, porra, Lavando roupa, né? lavando roupa Lavando roupa, velho. equivale mais ou menos de uma cidade de 200 mil habitantes. Todo mês. Caramba. Todo mês. Então, vezes. É como se a gente lavasse a cidade de Araçatuba inteira. A cada semestre a gente lava mês inteiro. uma Rio Preto. Não Todas as mais. roupas de A cada Mas 3 é meses. porque a cada 3 meses eu dá lavo dois, Rio Preto. dois. É isso aí. E tem mais. Cara, aqui eu falo que o Preto tem quase 700, 800 mil Sim. habitantes, que é muito grande, né? Não tem Sim, mais e 500 tem mil o habitantes. pessoal que mora Que é fora as redondezas que passa a por região, aqui, né? entra Região. aqui, trabalha aqui. Tudo isso? Tudo isso. Então, nem sempre foi assim, né? Então, pra Com quem tá certeza, querendo tem uma começar, crescente, né? é legal olhar principalmente pro começo, pô. Não começou com 80 milhões. Não. Começou lá embaixo. A gente sempre olha pro topo, né? Igual a Virgínia. Sempre dou esse exemplo da Virgínia. Cara, todo mundo quer ser uma Virgínia na vida. É. Pois é, Mas, não- cara, pô, vai Quando trabalhar ela o grava- tanto de hora que ela Falou, trabalha, todo irmão. mundo quer desfrutar o sucesso, mas ninguém quer pagar o preço que ele te cobra. Por exemplo, você tá aqui, você tá buscando sucesso. Não só pra você. Sim. Você tá buscando sucesso pra galera que você
tá tentando envolver no empreendedorismo, não é isso? Perfeito. Você vai atingir. Porque nada resiste ao trabalho. Nenhuma pobreza resiste ao trabalho. Nada ao trabalho. Cara, nada. Não importa o que você faça. Se você trabalhar todos os dias, se você correr todos os dias, você vai conseguir. Perfeito. Eu não sei o tempo. Sim. Mas vai o conseguir. detalhe é a insistência. Vai né? chegar. E você tem que ser resiliente. Então, a resiliência tem que morar em você. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Quando eu montei a lavateria, o Hélio, que é meu amigo, eu ia jantar com ele, ele falava assim, ô meu, Lavaderia. larga a mão disso, cara. Você é um puta do empreendedor, do executivo. Cara, você vai vender, você não tem produto. Daqui 5 anos, o cara vai quebrar. Não é assim? A gente ia em festa com ele e falou, Rico, não toca no assunto de lavanderia. Pelo com ele. amor de Deus. Isso foi um bom tempo. E eu falava assim, e ele fala isso nos treinamentos, ele fala, não, se afaste do corvo, né? Aí eu falava assim, cara, você é meu corvo, velho, para com isso, Para com me isso, deixa. Então assim, se lá atrás eu tivesse escutado um cara que eu admiro e modelo o que ele faz, talvez eu não estivesse aqui hoje. Nossa, muito bom isso. Então eu tive, não é porque a pessoa se admira Não, perfeito. nem 100% do que ele Perfeito. fala, você tem que ter o discernimento. É a Então, confiança em si mesmo, né? exatamente, você tem que acreditar em você mesmo. Então você tem que sair de casa, cara, como um leão. Cara, e grudar, né? Tem uma vez eu tava sentado, foi assim, ó, tinha 6 para 7 anos de idade, e minha mãe chegou em mim e falou assim, não, eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, quero um presente de aniversário, né? Ela olhou pra minha cara assim, minha mãe é uma negona, cabeceira, grande. Ela olhou pra minha cara assim e falou, presente? Não, senta aqui, deixa eu te explicar um negócio. Sentou, eu colocou no sofá e falou assim, ó, deixa eu te explicar uma coisa. 3 coisas. Primeiro, você é negro, meu filho, vai ter lugar que é difícil você entrar. Você tá preparado? Não, mãe, tá bom, tô preparado. Segunda coisa, você quer um presente, você quer um bolo de aniversário, o que você quer? Você quer uma bicicleta? É trabalho. Não tem outra receita para. Eu não vou te dar uma bicicleta. Eu não vou te dar um presente. Você precisa trabalhar para conquistar isso. Cara, aquilo ali mudou minha vida. Sim. E terceira e última coisa, você nasceu pobre, mas você não vai morrer pobre. Quer qualquer coisa na tua vida é trabalhar. Cara, aquilo ali mudou meu jogo. Eu fui na Dona Léo, minha vizinha, bati palma na cadeira na hora. Ô, Dona Léo, tudo bem com a senhora? É o seguinte, então, minha mãe falou que eu tenho que trabalhar, eu acho que ela tá certa. Deixa eu lavar a tua louça, é 20 Ó, que reais. legal. Deixa eu limpar o chão da tua casa, é mais 20 reais. Você é com os cachorros. Ô, deixa, irmão, vixe, chegava na escola com vintão, quarentão, voando. É. E naquele processo, né? É porque é um processo. Eu trabalhei 7 anos pra Dona Léo, dos meus 7 aos meus 14 anos, velho. Olha aí. Digno, né? Opa, eu gostava, assistia vôlei com ela. É. Dona Léo sentava assim, ó, vamos assistir um vôlei aqui, eu tô passando roupa pra ela, ô, Dona Léo, aqui tá ganhando. Tal. Cara, foi muito bom, eu aprendi muito. Entendi que tudo na vida é trabalho. É É aquela digno. música, né? É digno, Eu digno. nasci pobre, mas não Mas nasci vou- otário. é, Mas não isso nasci aí, velho, vou otário. pra cima. É. Esse negócio não me pega, não. Eu só tenho uma coisa contra a pobreza. Eu odeio ela. Nada mais contra ela, mas eu odeio, eu tenho pavor. Porque ela te deixa uma pessoa acomodada, ela te deixa uma pessoa cega e te faz você não se colocar numa posição de vítima. Ninguém é vítima, irmão. Não. Tem umas pessoas que nascem em situações muito mais desfavoráveis do que as outras. Mas tá tudo certo, vai ter que lutar e ir pra cima. É. Né? Então acho que não tem Você outro tá falando de caminho. trabalho, né? Meu irmão é inteligente. E a inteligência dele é tão grande que ele é burro. E ele é habilidoso. Show. Meu irmão tem habilidade manual. Então, ele trabalha na construção civil, ele é pintor. Mas ele faz qualquer coisa. Perfeito. Ele faz uma pintura, cara. Excelente. Maestria, excelente. E ele foi para fazer o Senai que meu pai sempre quis. Ele se formou no Senai, trabalhou no Senai. Quando a gente mudou para cá, meu pai se aposentou e a gente veio, porque a família da minha mãe toda é de Mirassol. Meu irmão não tinha o que fazer, ele veio sem emprego e tal. O que ele fez? Ele comprou uma bicicleta, uma barra forte. E ele tinha um amigo, conheceu uma pessoa, ele trabalhava de garçom, e conheceu uma pessoa que fazia Honda. Sabe, hoje é de moto. E, Fica passando. e na época era bicicleta, com um apitinho e tal. E ele pegou o Quinta das Paineiras, Sim. sabe? O bairro Quinta das Paineiras ali, de bicicleta. Então ele fazia uma parte, o amigo fazia outra parte. E às vezes, no final de semana, ele tinha uns bicos para fazer, que era de garçom. Certo. E ele ia. Quem que ia fazer a ronda para ele? Eu. Então eu pegava a bicicleta dele, o apitinho dele, Ia, pá. ia fazer ronda lá no Quinta das Paineiras. Sabe assim? Sim. Hoje eu compro a casa que eu quiser lá. Sim. Mas eu ia lá, e aí o que que eu fazia? Olha só, eu só não lembro qual que era a casa, porque faz tempo isso.
Mas tinha uma casa que a gente ficava, que era o QG. Então tinha um tempo, Se encontrava lá. de hora em hora, que você tinha que dar uma volta ali de Barra Forte. Barra Forte vermelha, que a garupa tinha até aquele... Você puxava a mola, você Ela levava... ficava... Aí eu ficava assim, observando o comportamento daquelas pessoas. Certo. Porque aquelas pessoas eram os ricos da época. Então, que hora que sai? Que hora que volta? Qual é o carro que tem? Qual é o modelo da família? Então, toda vez que eu fazia isso, eu ficava observando no meu íntimo aqui o comportamento daquelas pessoas. E eu falava, eu quero fazer isso também. Então, você começa a jogar para o universo e você começa a absorver esse tipo de ideia. Então, cara, eu poderia estar fazendo até hoje isso, né? Estar de bicicleta, estar de moto. De bros. De bros. Cara, uma coisa Né? muito bom que você falou... Eu trabalhei com meu irmão, referências. Ele fazia isso, e aí ele fazia festas em buffets de vez em quando. Não sei se você lembra, o buffet da Irte Faria. Não. Eu era o copeiro, eu lavava os copos das festas. E um namorado da menina, né, da filha, ele era dono, ou é dono ainda, daquele J Choperia ali na Badibá City, o Júnior Conte. JK? Choperia? É J Choperia, é o Júnior ali na Badia, um restaurante. Aí, quando eu não tava no buffet, ele me arrumou um emprego de trabalhar no bar, lá lavando copo no bar. Cara, 100% tranquilo. Perfeito. Eu queria o dinheirinho também pra fazer. Aquele Mas eu não negócio. queria aquilo. Isso que eu ia falar. Isso. Eu não Acho que queria você não aquilo. se acomodou com aquilo. Não. Não, isso aqui é passageiro, irmão. Isso aqui Passageiro. Então eu fiz amizade com ele, fiz amizade com o pessoal do buffet, eu fiz amizade com os clientes, eu fiz amizade com o cara que entregava bebida. Fui trabalhar onde? Na Brahma. Na Brahma. Então, você vai construindo as tuas coisas. Então, assim, cara, independente da sua cor, da sua raça, do seu gênero, da sua opção sexual, cara, esquece isso. O que você tem que trabalhar é a sua mente daquilo que você quer ser, não aquilo que você é. Perfeito. Tem como mudar se eu sou negro ou se eu sou branco? Não, Não tem impossível. como mudar. Tem como mudar a minha opção sexual? Não tem como mudar. Mas o que eu quero ser na vida? E Independente, ter isso como referência. referência. Ponto Cara, de... eu quero ser errado. Meu, se a tua Você vai- vocação é essa, vai ser Vai ser errado. errado, não tem jeito. Mas seja um errado bom. Entendeu? É melhor um errado bom do que um bom errado. Faça com excelência, né? Pois é. Errado, pelo Você vê menos. tantos malandros que passam golpes no Perfeito. telefone. Você não fala assim, pô, se esse cara usasse isso pro bem. Nossa, isso é uma máquina. Mas sabe quem usa isso pro bem? A gente. Perfeito. A gente tem a mesma habilidade que o malandro tem. Só que você usa pro bem. Perfeito. Então, assim, nós temos os dois lados. O que você quer potencializar? Acho que essa é a linha. Sim. Trabalha a sua mente, trabalha a sua cabeça para isso. Se você pudesse listar, tá? 3 características de um bom empreendedor, quais seriam essas 3 características? Pô, bem, sem combinar essa aí, hein? Não, Isso aí essa é difícil, Pode essa é pronto. E eu já tô pronto pra anotar. Cara, a primeira é a proatividade. Proatividade. Eu acho que ser proativo é identificar o problema antes do problema acontecer, Tá. né? Eu acho que isso é o principal. Ser, como eu posso dizer, mas insistir na sua ideia. Resiliente. Resiliente, vai ter frase ruim. No assunto antigo, o Rafa, que tá mudando para Portugal, ele tem uma frase que é: o que te trouxe até aqui nem sempre vai te levar até lá. Perfeito. Então você tem que saber também a hora de mudar. Cara, e confiar no seu propósito. Fé, né? A fé. Ter fé. Porque, Tem como uma ele coisa disse, boa sobre propósito, hein, velho? se você não confiar na sua ideia, a filosofia do sucesso de Napoleão Hill diz muito isso, cara. Você tem que confiar naquilo que você almeja, porque se nem você confia, como que você vai Se chegar você lá? pensa que é um fracassado, você Você será um será um fracassado. É. Se você pensar que não quer a qualquer custo, Não vai não ter vai qualquer conseguir. custo. Então é essa a ideia, né? Tem uma analogia que fala o seguinte, né? Existe um muro, em cima do muro tem um jovem. E do lado direito tem os anjos, do lado esquerdo tem os demônios. Uhum. Do lado direito ele olha os anjos e tá lá, vem pra cá. Ei, jovem, vem pra cá. Aqui é o lado certo, aqui nós vamos ser bem sucedidos, velho. Vem pra cá. E ele fica intrigado, porque os anjos tá querendo disputar ele e os demônios tá lá jogando truco, tomando uma cervejinha. Nem preocupado que ele tá em cima do mundo, nem liga. Aí ele fala, mas por que os demônios não estão me disputando com os anjos? Deixa eu perguntar pra eles o que tá acontecendo. Os demônios, vocês não vão me disputar? Não, eles falam, não precisa, onde você tá, o muro é nosso. Nós não precisa te disputar, porque você está indeciso. Você está com A dúvidas. indecisão vai pro mal. O primeiro Verdade. passo da desistência é a indecisão. Sim. Então, para mim desistir, eu primeiro preciso não pensar assim, ó, será que vai dar certo? Já desistiu. É. Vou começar um livro hoje. Ah, mas já desistiu. É. Não, eu vou todo final de ano a gente tem aquela grande frase, né? Não, eu vou emagrecer. Mentira. Segunda-feira é o dia. Segunda, beleza, vai.
1º de janeiro, academia, correndo, legal. Fevereiro, irmão, vem carnaval. Tudo foi conspirado pra você desistir. Você pode pegar as datas tudo. Tá conspirando. Big Brother Brasil. Que é isso? Ela vem pra te prender, irmão. Não vem pra não deixar você estudar, vem pra deixar você alienado. Então, vai muito dessa... E uma coisa que ninguém fala, né? Que eu vejo que os empresários não falam, né? Eu acho que o grande segredo do sucesso é a paciência. Isso é uma virtude, né, cara? Tem que ter paciência, né, Leandro? Eu falo aqui, ó, vamos devagar que eu tô com pressa. Aí não fica na minha frente, não. Vamos devagar que eu tô com pressa. Eu tenho paciência até a Até página 2. Isso. Eu sou É inquieto. ter paciência, não passivo. Eu sou inquieto. Então, eu peço uma coisa, eu espero ela assim. E aí, vambora? Deu certo? Se você não fizer, eu faço. Eu sou inquieto. Perfeito. Eu sou inquieto. E essa inquietude me ajuda bastante. Né? Eu acordo 5 horas da manhã todo dia. Mas Como se fosse às 10. motivado. Pilhado como se fosse às Eu 10. faço minha oração, levanto Esse com meu pé momento. direito no chão, eu seguro o pé direito no chão, levanto, vou ao banheiro. Se é muito cedo, eu vou pra cozinha, faço um café. Aí espero dar umas 6h10, acordo o Lucas, meu filho mais novo. Aí eu tenho um vizinho que leva ele pra escola junto com o filho dele, tá pronto. Aí das 6 horas, a hora que ele sai, até as 7h10, eu faço tudo aquilo que eu não posso fazer durante o dia. Perfeito. Então eu olho meu WhatsApp, eu olho meu Instagram dos amigos, o grupo do tiro de guerra, o grupo dos amigos. Vai pedalar. Eu vou pedalar, eu falo besteira pra caramba, eu mando piada, eu escuto o livro daquele audiobook, eu pego uns 2 livros, às vezes 3, quando eu vou pro escritório, eu fico ouvindo. Às vezes eu não ouvi nada, mas alguma coisa entrou. Perfeito. Então eu fico puto quando minha mulher levanta nesse período. Porque é o teu momento. É o meu momento. Bom. Aí 7h30 eu tomo banho, 8 horas estou no escritório. Perfeito. Esse é o meu momento. Então, você tem que saber dosar o seu dia. 11 horas da noite eu tô dormindo. Eu apago. Acabou. Apago. Não é assim? Quanto tempo demora? Não, tô assistindo um filme. Não. São segundos. É? É menos de uma dezena de segundos. Uau. Eu durmo. Eu apago. Desligo. E acordo às 5 horas da manhã. De novo e Faço qualquer coisa às 5 horas da o manhã. bicho pega de Eu novo. dirijo 1.000 quilômetros, eu saio para São Paulo, eu faço qualquer coisa. Hoje, a gente falou assim, ó, a gente tem 540 franquias. Perfeito. Tem coisas que eu não preciso mais fazer. Certo. Semana passada, saí daqui na segunda-feira, fui para São Paulo de carro, deixei meu carro lá, que estou vendendo para vender em São Paulo. Fiz 2 reuniões, 5 horas da tarde, peguei um voo, fui para Erechim. Onde fica Erechim? Erechim, cara, é mais perto do Uruguai do que do Brasil. Tá. É Rio Grande do Sul, lá Pra ponta. lá embaixo. Aí aluguei um carro em Erechim. Na verdade, eu fui pra... Caxias, né? Não, é outra cidade. Uma cidade do lado, chama Lagoa Nova, acho que é. Alguma coisa assim. Peguei o carro, fui pra Erechim, dormi em Erechim. No outro dia visitei um franqueado. Que há 3 anos eu não conhecia ele. Saí de lá 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Fui pra Farroupilha. Passei na Rota do Vinho. Fiz a Serra Gaúcha de carro, sozinho. 4 horas de estrada, serra, perigoso. Visitei o franqueado, fiz uma reunião em Farroupilha. Visitei um franqueado de Caxias. Era 4h30 da tarde, eu ia dormir em Caxias, eu já tinha feito. Aí eu coloquei no Waze, a próximo lugar que eu tenho que ir amanhã cedo, dá 1h30 daqui. Era 4h30, eu falei, quer saber? Eu vou embora, vou pra lá. Liguei aqui no escritório, falei, muda o hotel. Quando foi 7 horas, eu cheguei em São Leopoldo, que era uma cidade que eu ia dormir. Já tinha rodado o dia inteiro de carro, tinha visitado 2 franquias. No outro dia, visitei 12 franquias em Porto Alegre. Porque eu antecipei a minha volta. Perfeito. Eu queria vir embora na quinta, eu ia vir embora na sexta, queria vir embora na quinta. Na quarta-feira eu corri, visitei 12 franquias, jantei com a turma, mas não vim embora. Então, essas coisas eu já não preciso correr mais esse risco. Perfeito. Mas eu não consigo ficar longe do franqueado. Por quê? Porque o franqueado, cara, é o cara que é o teu patrão. Apesar que eu falo que eles não são clientes. Meus franqueados não são meus clientes, eles são meus sócios. Perfeito. Porque o cliente tem sempre razão. E eles nem sempre têm razão. Muito bom. Então, e a gente joga um papo aberto. Aberto assim, aberto de cara, dedo na cara um do outro, mas não tem raiva. Não tem raiva. Nada pro pessoal. É profissional. Não tem nada, não tem coração ali. Não. Então eu faço isso aqui no Sul, eu faço isso em Belém, eu faço isso em Manaus, eu faço isso em São Paulo, eu faço isso Nordeste. Eu ano passado fui 2 vezes para Recife e não vi a praia. Fui visitar a franquia, testar um produto, testar um totem. Eu estou sempre
junto com o franqueado. Perfeito. Acho que isso que muda. E E o aí eu franchise- levo ele comigo hoje. Hoje Os tá sempre franqueados, junto. os franqueados têm o Henrico como o segundo da empresa. Quando fica sabendo que ele tem 20 anos, fala, não acredito. Porque as decisões que ele toma, a forma que ele conduz, e eu venho preparando isso para ele. Amadurecimento, né? Eu venho preparando ele. Você pretende entregar tudo pros meninos? Vocês tocam agora o meu negócio agora é pra praia, velho. É, Ou consegue, não consigo. consegue, né? na verdade, eu venho soltando um pouco de coisas. Por exemplo, o Henrique está sentindo a dor de crescer esse Show. ano. Né? Esse dói dá trabalho. É porque ele fazia faculdade de manhã. E agora tem que fazer à noite. Não, esse ano eu falei, olha, deixa eu te contar. Não queria não, mas deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Assim, você vai ter que ir pra noite. Ah, então, por quê? Eu falei, por quê? Você vai se formar com 23 anos. Certo. Falei, sim, 24 anos, né? 23. Falei, você vai querer estudar de manhã até 23 anos? Sério? Aí, a gente teve uma mudança estratégica dentro da empresa. O nosso gestor comercial da época sofreu um acidente e saiu. E eu falei, olha, se você quiser assumir, agora é a hora. Só que eu preciso de você o dia inteiro aqui. Não dá pra... Ter meio período Não dá. mais. Não dá porque ninguém vai te respeitar. Sim. Perfeito. Porque, E ano o- passado já E tava essa conversa é apertado, bem né? aberta, né? Dá pra Aberta. ver que é bem aberto mesmo. Não, aberto assim, E aí, mano, você vai, não vai? Pedalando. Bora. nessa pegada. Pedalando. Vamos pedalar e vamos conversar. Vamos para São Paulo e vamos conversar. Show. E aí eu venho preparando ele. Sim. E o meu papo com ele às vezes eu mostro que eu sou pai, Perfeito. mas na maioria das vezes eu mostro que eu sou amigo dele e tô direcionando, tô treinando ele. Sim. E eu tô fazendo isso com o mais novo agora. E é reto. Ó, deixa eu te explicar. Se você fizer isso, eu te ajudo a fazer assim, vai acontecer assim, e você vai trazer equipe. Você já dá o caminho das pedras já. Só pra você ter ideia. Ele fez isso em dezembro, que parou a faculdade em novembro, né? Novembro, Dezembro. Assumiu. Aí ele veio construindo em dezembro. Aí paramos 20 dias, depois voltamos em janeiro. Aí ele construiu em janeiro. E essa semana, esse mês, né, a gente tá com um recorde de vendas no mês de fevereiro. Todos os dias, tudo que ele construiu, tô falando ele. Claro, Sim. tem o Rafa A do equipe, marketing, tem toda a equipe, tem toda a mas equipe, mas a tem os estratégia... consultores, mas a estratégia que foi criada e Perfeito. o trabalho que foi desenvolvido nesses 45 dias, Tá tendo... a gente está colhendo frutos agora em fevereiro. Pra você ver, né? Então, Como e é aí assim, importante, né? Isso. eu vejo isso, talvez ele não veja isso, Sim. mas eu vi isso lá Mas em ele não vê dezembro. agora, provavelmente. Mas daqui um pouco vai Exatamente. conseguir entender. Então, você tem que, às vezes, como eu sou, acredito que seja referência para ele, eu fico falando e às vezes ele fica pé da vida comigo. Mas eu não tô nem aí. Não muda a minha vida. Perfeito. É Eu olho raro, pra ele- mas acontece É sempre. raro, eu Mentira. falo assim, mentira. cara, tem 20 anos, então ele tem atitude de 20 anos. Perfeito. Tem hábitos de 20 anos. Sim. Às vezes eu olho e falo, e essa barba aí, não vai fazer não? Tá bom. Não tá bom não. E esse cabelo não vai cortar? Cara, o que você vende? Nós vendemos papel. Então a gente vende sonho. Você vai comprar um sonho de quem tá mal arrumado? Perfeito. Você vai comprar um sonho de quem tá sujo, com o cabelo bagunçado? Eu não compro, você compra? Não compra. Ninguém compra. E o cara que compra vai te dar trabalho. Perfeito. E o cara quem não liga Vai dar trabalho. vai te dar trabalho. E eu pego no pé. Cara, você vai de tênis colorido assim? Pô, você é um gestor comercial, você não pode. Você lidera pelo exemplo. Nossa, mas e que bom, né? Não sei se você sente isso, mas eu acho que isso é muito bom. Sim. Porque sempre te traz pro trilho, né, cara? E te deixa mais alinhado com aquilo. Eu não que- tive isso. Então, é isso que eu ia falar agora. Quando porque te vinham falar isso pra mim, era na Nossa, pancada. Era pancada. Era o chefe Aí falando. você tomava aquele susto. Nossa, Vou ser caramba, demitido. Aí entristecia ao invés de motivar. E eu vejo que teu pai tenta motivar muito você. Como você lida com isso, cara? Cara, sim. Hoje, graças a Deus, Estamos acabando. é sem ressentimentos. Assim, a gente fala muito de uma forma muito aberta. Eu Que sei bom. que ele não vai falar uma coisa ruim pra mim. Sim. Não vai falar nada pra mim que ele queira que dê errado, né? Então, assim, acho que o meu papel como filho, que tem essa oportunidade, porque tem muitos amigos meus, assim, eu cresci numa realidade diferenciada, Sim. privilegiada. Tá. Então eu vejo que tem muitos amigos meus, assim, que têm essa oportunidade, tem tudo isso, mas não quer. garra. Não garra, não Não vai. quer. Né? E ensinar alguém a querer é impossível. É, O Não dá, cara não. tem que querer, velho. Então eu Vontade acho que é sua. É. o passo que é a minha obrigação de dar é acatar, é entender, é também
às vezes fala assim, ó, eu acho que dessa forma seria melhor E ter essa autonomia, eu acho que o legal é que você dá essa autonomia pra ele também expor as Eu ideias deixo ele dele. errar. Isso, porque Sim. senão Eu deixo ele vai errar deixar o bastante. cara acertar sempre, não faz sentido, você não treina ninguém, o né? dia que eu errar, eu tô fudido. É. Se acertar sempre, o dia que eu errar, Isso, eu tô fudido. Aí você Então, não vai aprender a lidar com a derrota. Eu deixo ele errar. Perfeito. Às vezes eu deixo ele errar. Às vezes não. Porque aí o erro dele vai custar muito caro. Perfeito. Aí eu vou lá Mas e é corrijo. importante esses passos, pequenos passos de erro, É. porque depois ele consegue amadurecer, né? Às vezes ele chega com um problema pra mim, eu falo, e aí, como é que você vai resolver? Aí ele tá achando que você vai ter a solução. Como assim, velho? Não, Caio, como é que você vai resolver isso aí? Muito bom, cara. Liga pro cara. E aí o coração meu tá doendo, né? Tipo, eu poderia fazer isso. Ah, o franqueado... Cara, liga pro franqueado. Bota a sua cara, tapa. Aprende a sair de saia justa. Aprende a conquistar o franqueado. Aprende a vender a ideia pra ele, daquilo que é bom pra ele. Vai lá. Que bacana, cara. e é legal quando eu pego, assim, uma retrospectiva de como eu entrei, né? Eu morri de medo de falar com o franqueado. Mandava uma mensagem, revisava ela 5 vezes pra ver. Não tava nada. Pra ver se não tava nada ofensivo, que às vezes na escrita você escreve uma coisa que você não quer falar. Erro de português, eu sou muito chato com português. Perfeito. Cara, eu odeio erro de português. Então eu revisava. Hoje não, hoje é uma coisa mais desenvolta. Então, os perrengues que você passa, você aprende muito. Te treina muito. Putz, não tem coisa melhor no mundo que você passar um perrengue ao vivo aqui. É difícil, velho. Pô, é difícil, mas é uma coisa que marca, uma coisa que Perfeito. a próxima vez que acontecer, você já tá preparado pra sair. Né? Na náutica, na aviação, eles simulam toda hora. Simulam, o avião tá pegando fogo, como você vai evacuar? E aí? Em 30 segundos. Abre as portas, tem o escorregador que desce. Então, acho que o treino em situações de emergência, que se puder ser controlado é melhor, mas às vezes não pode ser controlado, às vezes é na realidade, tem que ser feito e traz resultado. Que honra ter vocês aqui, cara. Pô. Obrigado por vocês terem vindo. Que papo legal. A gente poderia falar umas 12 horas aqui, né? Porque eu tenho mais um monte de pergunta. Mas, cara, estamos finalizando. Manda no off. Eu vou mandar lá pra você. Tem umas perguntas muito legais, cara. Eu quero que você depois responda, mas a gente vamos ver se a gente faz um outro podcast que eu acho que seria interessante, tá? Uhum. Mas pra finalizar, a gente sempre pede uma única resposta aqui. Se você pudesse dar um conselho, tá, pro Leandro lá de 15, 16 anos. Aquele Leandro lá. Qual conselho que você daria, cara? Cara, se eu puder dar um conselho, e é o que eu falo pra todo mundo, tudo que você pensar em fazer, você tem que ter fé. Não importa o que seja. Você tem que ter fé. E você não pode deixar que os obstáculos que vão surgir, e vai surgir todos os dias, a partir do momento que você pensar em fazer, já vai vir o obstáculo para que Perfeito. você não faça. Né? Você tem que ter fé que aquilo vai dar certo. Então, é resiliência. Então, cara, não pare. Não pare. E busque referências. Busque referências. A galera do Papo de Futuro pega você como referência. Pega outras pessoas, você é o presidente lá, então eles têm que ter você como um espelho para eles. E eu quero fazer isso. Eu quero ter vontade de conduzir um podcast. Cara, então se prepara para isso. A gente estava falando um pouquinho antes de começar, falando, cara, a molecada hoje, eles têm informações, mas nem sempre inteligência. Perfeito. Então, assim, se prepare para isso. A comunicação está aqui, está disponível. Tem muito conteúdo aqui dentro. Não perca a fé e tenha resiliência. Acho que esse é o papo. Tenha Perfeito. resiliência. E pra você, cara, qual que é o conselho, né? Agora que você já tá um pouco mais maduro, não muito, mas tá maduro. Em processo. Tá no processo de amadurecimento. Qual conselho, cara, que você daria assim pra você naquela Cara, época? Principalmente pro teu irmão, né? Qual conselho? E é uma coisa que eu aprendi com um franqueado, inclusive. A gente fez um alinhamento de um comitê de franqueados para usar um fundo de marketing, propaganda Show. bem legal. E tem um franqueado da Bahia, o Leno, de Jequié. Ele falou assim, cara, quem tem vergonha não ganha dinheiro. Então, assim, acho que uma frase que eu achei muito legal, até usei na minha apresentação depois, é isso, assim. Não ter vergonha de errar, não ter vergonha de tentar, não ter vergonha de estar aqui falando para uma câmera, não ter vergonha Eu de não nada. preparei ele para vir aqui hoje. Não, então. Não, só pensei, vamos lá comigo. Ligeiro. Vamos lá comigo. Então, assim, quem tem vergonha não ganha dinheiro. Muito Então, bom. vamos ser sem vergonha. Isso aí, cara. Cara, obrigado mais uma vez. Fico feliz que vocês tenham vindo. Que honra, sei do seu tempo é escasso, mas obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Cara, obrigado. Não, show demais. Vamos lá, levar você lá pra falar com os jovens, bater Claro, um com papo. certeza. Isso vai ser Tá, bom. vai ser certeza. muito bem-vindo, cara. A gente tem uma galera lá boa pra caramba, que tem uma mentalidade um pouco diferente das outras e eu acho que você vai agregar muito lá. E a gente tem um projeto da faculdade também, de Direito, que a gente pode ir lá falar com o Show. pessoal. Vamos lá.
Vai ser Eu muito acho bom. que é bom trazer uma outra visão A também gente vai pra eles. iniciar a turma agora no dia 15 de março, Ah, próximo show. mês. Mando com antecedência no WhatsApp pra vocês se Sim. organizarem. Sim. Mas vai ser um prazer ter vocês lá conosco. Nesse período eu não tô aqui. Não tem problema. Dia 15 não, mas Tá. a partir Não, do mas dia 21 eu tô. A partir do. É. A gente só finaliza a turma lá pra julho. Tá bom. Então, Quando nesse você período aí, dá quiser, pra eu vocês- puder, eu vou participar. Perfeito. Cara, obrigado de novo mais uma vez. Pra você que ficou aqui até o final. Pô, que papo, hein, velho? Nossa, eu queria falar mais, cara. Não tem como, né? Mas pra você que ficou aqui até o final, eu quero te agradecer. Você é especial pra nós, então todo o conteúdo e as pessoas que nós convidamos aqui é pra poder te ajudar de alguma forma e também te inspirar. Tamo junto. Não se esqueça, você pode criar o impossível e segue nós aí. É Show. isso.